Saudações, pessoal bonito e maravilhoso, sejam bem-vindos ao Design de Games. Hoje nós vamos ter uma atividade voltada à escrita de manuais, vamos dar uma analisada mais profunda em um jogo chamado Imhotep, que foi criação nossa aqui, e a gente vai mostrar como que foi a escrita desse manual para vocês terem uma noção um pouco mais prática de como funciona. Vamos seguir aqui só para lembrar, o Design de Games está voltado à elaboração de um protótipo, aí a gente tem as nossas habilidades, estão voltadas aí às tecnologias digitais da informação e comunicação e à apropriação crítica de processo de pesquisa e busca de informação. Aqui todo o nosso contexto aqui da atividade 4 e aqui o quadro integrador. Mas seguimos aqui, ó. Então o Imhotep, ele começa com o manual do Imhotep. Deixa eu mostrar o manual aqui. Aqui uma impressão caseira do manual, todas as páginas, foi impresso em folha sulfite normal mesmo. Normalmente os manuais são impressos em papel couché, que é aquele papel que ele é mais liso e menos poroso. Mas está aqui, ó, aqui, blá, 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 blá. Mas como que começa esse manual? Vamos dar uma olhada, vou espelhar a tela aqui para vocês, a gente vai lendo junto só para ter a primeira noção de como é o jogo Imhotep. Então, a gente começa com uma apresentação bem básica do que é o jogo. Então, o jogo Imhotep, Monumentos Africanos, é um jogo de cartas em que os jogadores entrarão em contato com diferentes monumentos e artefatos da história africana e irão construir essas construções a fim de receberem pontos ao final do jogo. Irão construir essas construções, eu quis deixar assim mesmo para enfatizar. E aí, são apresentados também diferentes figuras históricas que percorreram a rica história do continente africano, tendo em vista uma seleção bastante complexa que privilegiasse pessoas de diferentes regiões do continente, dentro do contexto das divisões da África utilizada pela ONU. Então a gente tem África Ocidental, África Oriental, África Austral e etc. Bem como relação a gênero, tendo um número igual de homens e mulheres. Além disso, temos cartas que referenciam regiões e diferentes povos e grupos étnicos africanos, com efeitos que tentam dialogar, às vezes subjetivamente, com a vivência nesses povos e religiões. Um exemplo aqui que eu vou dar, que é o primeiro que vem na minha cabeça, é que, por exemplo, os povos berberes te dão pontos por camelos, porque esses povos eles têm uma relação próxima com essa vida nômade. Enfim, voltando aqui, e o objetivo, espera-se que esse jogo desperte ao menos o senso de curiosidade aos jogadores ao buscarem saber um pouco sobre esse rico continente e sua variedade de povos e civilizações. Então, tá aqui essa ideia primordial do jogo. Depois que a gente tem o conteúdo do jogo, isso aqui é fundamental. É um elemento muito importante a gente colocar esses pontos aqui como um dos primeiros elementos que o jogador vai encontrar no manual. Então, ele vai dizer que nós temos as cartas de locais, e essas cartas são divididas em três tipos: carta de território, carta de cidade e carta de atividade. Depois nós temos as cartas de estrutura e tem a definição. Ó, são cartas que representam os monumentos e artefatos podem ser construídos pelos jogadores. Beleza, beleza, beleza. E aí a gente desce mais um pouco. Nós temos as cartas de povo, que trazem benefícios. Temos as cartas de religião, que também trazem benefícios, mas vão em direções diferentes. Depois nós temos a apresentação das cartas de líder. Nós temos as cartas de colonialismo, que trazem algumas penalidades. E as cartas de recurso. Só que no caso, aqui na minha versão do jogo, eu acabei adquirindo essas pecinhas de madeira e de resina para representar os recursos. Então, ouro, argila, madeira e pedra e cristal. Então, esses recursos aqui, eles vão dar um pouco mais de facilidade do que as cartas. Mas aí, no jogo original, o que o jogador vai encontrar são as cartas, porque fica mais barato também. E aí, o segundo elemento, olha só que nós temos, o setup. Então, o que é o setup? A gente gosta de falar em inglês, mas o setup nada mais é do que a preparação do jogo. Então, a gente tem todo um descritivo de como seria a preparação do jogo com imagens. É fundamental utilizar imagens, porque nem sempre a descrição escrita vai dar todo
aquilo que o jogador precisa para conseguir entender. Até porque a preparação, o jogador vai ter que ter uma visão de como que vai ficar na mesa dele e como que vai ser no manual, para ele ter esse referencial, assim, para fazer alguma comparação. De acordo com a imagem aqui, eu esqueci alguma coisa. Então é muito importante colocar as imagens. Então vamos lá. Como que é o setup do jogo, a preparação? Embaralhe as cartas locais e entregue 7 cartas a cada jogador. Separe as cartas de estrutura em artefatos e monumentos. Então olha só, a gente já sabe o que são as cartas de locais e as cartas de estruturas. Então eu estou com as cartas de locais aqui, eu iria entregar, suponhamos que fosse um jogo para 2 jogadores, eu ia entregar 7 cartas para cada jogador. Pronto. E aí depois nós temos as cartas de monumentos. A gente já sabe também o que são as cartas de monumento, as cartas de estruturas, melhor dizendo. E aí elas são divididas entre cartas de estrutura e artefato. Como que a gente sabe a diferença? Está mostrando numa imagem aqui no manual. Então nós temos um símbolozinho que é uma estrelinha que indica, eu vou colocar o mouse em cima, que indica aqui, ó, que a carta é um artefato, e aqui é um símbolozinho de um prédiozinho que indica que a carta é de monumento. Então a gente separaria essas cartas e vai ter uma distribuição. Nós temos cartas de diferentes eras. Como é um jogo histórico, é interessante fazer essa divisão de diferentes eras. Então nós teremos as cartas marrons, que são as cartas da Era 1, as cartas amarelas da Era 2 e as cartas azuis da Era 3. Só para ter uma diferenciação mais fácil, isso no verso da carta, parte de trás. Perfeito, perfeito. E depois nós temos a forma que os jogadores devem posicionar as cartas. No caso da imagem, está bem visível no manual, que seria isso daqui. E se a gente for ver, então é muito mais fácil. Você olha na prática, você sabe que você vai ter que ter 2 cartas de Era 3, mais 2 cartas de Era 2 e mais 2 cartas de Era 1. A distribuição dessas cartas está mais explicada no manual, não tem necessidade de a gente aprofundar nisso agora, até porque a gente não vai jogar o jogo, a gente só está analisando o manual. Mas beleza, guardar aqui, pegar as cartinhas e guardar. Então aqui já tem uma explicação bem básica do setup, só que esse jogo ele tem basicamente, digamos, 2 tipos de preparação. Nós temos a preparação individual de cada jogador e nós temos a preparação do campo que é utilizado para todos os jogadores. Eu vou descer porque ele foi feito em forma de imagem. Então, no manual temos uma imagem bastante explicadinha sobre como deve ser organizada a preparação do jogo no sentido do espaço em que todos os jogadores vão interagir. Inclusive, um dos elementos aqui dessa preparação se encontra no fato de que a gente já traz o objetivo. Ó, o objetivo dos jogadores é construir ao menos uma construção de cada era que somem ao menos 10 pontos. Pera aí, mas como assim pontos? Como que eu sei esses pontos? Lá em cima já estava indicando aqui a questão dos pontos. Não, em cima não, aqui embaixo. Então a gente vai ter o outro modo aqui mostrando a preparação, e aqui o que está acontecendo? Está mostrando a preparação envolvendo o campo geral, o campo dos jogadores e o estoque de recursos. E inclusive até a própria mão do jogador, ou seja, as cartas que vão ficar na mão do jogador até o final da partida. Então é interessante fazer uso dessas imagens para fazer com que o jogador tenha maior entendimento e compreensão daquilo que ele está jogando. Isso facilita muito. Agora tem o como jogar. Nesse caso nós vamos dar referência a todas as possíveis ações dos jogadores. Existe também uma explicação mais detalhada das cartas, que é agora sim que vai falar sobre pontuação das cartas. E aqui, esse é um elemento que aqui foi uma escolha minha enquanto design para esse jogo, que é a questão do resumo. Então nós temos uma cartinha no jogo que é um resumo das ações possíveis e um resumo de como terminam as diferentes eras, porque se a gente tem Era 1, Era 2 e Era 3, a Era 1 tem que terminar em algum momento para que entrar
para que entre a Era 2. Então a gente tem uma explicação de como isso acontece. Esse aqui é um elemento bastante interessante que muitos jogos utilizam e facilita muito a vida das pessoas, porque ao invés dela ficar pegando o manual toda vez que ela esquecer alguma coisa, que for bem básica, ela vai pegar uma cartinha e vai lembrar, eu posso fazer isso aqui, posso fazer isso, posso fazer isso, posso fazer aquilo. No caso, eu vou até dar uma olhada aqui com vocês junto no manual. No caso, nós temos a carta e no manual tem até um elemento um pouco mais detalhado da explicação de cada uma dessas ações. E acima ainda, no como jogar, tem o detalhado mais aprofundado ainda. Vamos lá. Então, o resumo do manual é aqui o seguinte. Os jogadores podem utilizar uma ação do território em questão, recebendo os recursos de acordo com os trabalhadores envolvidos na ação, bem como enviando esses recursos a uma de suas estruturas. No caso, isso está mais detalhado na questão da explicação das cartas, mas nós temos as cartas de território, deixa eu pegar uma qualquer aqui. Então, por exemplo, aqui tem um rio. Esse rio, ele fornece um recurso aqui embaixo, que é um símbolo. Isso é extremamente importante. As pessoas têm que estar familiarizadas se você for utilizar símbolos ao invés de escrita. No caso, o símbolo que está na carta é uma argila. Isso tem que estar bem explícito no manual, que o jogador, toda vez que ele vê um símbolo de argila, ele tem que lembrar que é argila. E do outro lado da carta, nós temos o símbolo que representa um trabalhador e um camelo. O trabalhador é utilizado para coletar o recurso. Eu vou depois mostrar no manual com uma visão melhor. E o camelo ele é utilizado para mandar esse recurso para as estruturas que a gente está construindo. Vamos dar uma olhada nisso no manual, que fica um pouco mais visível, mais bonito, mais inteligente. Vamos lá! Então tá aqui. No caso do manual a gente está usando setinhas para exemplificar. E aqui nós estamos mostrando na parte laranja, que está com o mouse em cima, nós temos 2 pedras e um ouro. E aí a gente vai utilizar os trabalhadores. Repare que tem vários símbolos diferentes de trabalhadores. Isso não influencia na questão da jogabilidade, mas é uma escolha imagética para fazer com que as pessoas reflitam da diversidade étnica africana. Às vezes as pessoas ficam com a impressão de que na África só tem populações negras, mas não, o norte da África ele tem populações que não entram dentro da etnia negra. Enfim. E depois aqui, voltando para o manual, nós temos o uso dos camelos. Então você vai mandar determinado recurso que você mandou, no caso do exemplo aqui, 3 argilas, para esse artefato africano. Então, aqui nós temos uma visão mais detalhada de como o jogador ele vai realizar as ações do jogo e como que ele vai conseguir jogar quando for a vez dele. Além disso, tem as cartas de cidade. As cartas de cidade foi uma escolha no sentido... Ela foi uma escolha mais no sentido de aprendizagem, digamos assim, do que no sentido meramente de jogo. São cartas mais poderosas que a carta de território. Então a gente viu uma carta de um rio que dá uma única argila. Uma carta de cidade vai fornecer mais recursos, mais trabalhadores, mais camelos. E aí você usa da forma que você desejar. E o objetivo também é fazer com que as pessoas entrassem em contato com algumas cidades importantes da África ao longo de toda a história do continente. Então nós temos aqui, que está na minha mão, é Mbanza Congo, que fica em Angola, uma cidade que foi erigida lá no século XIV. E tem várias outras cidades que vão dar alguns benefícios. A ideia é tentar aproximar os benefícios de alguma forma com o recurso, com a produção que ela fornece. Um exemplo, a cidade de Mapungubwe, uma cidade que ficou muito conhecida pela associação dela com o ouro. Então, um dos materiais que ela fornece é o ouro. A gente tentou fazer essa aproximação entre o jogo e a realidade, porque o objetivo desse jogo também está relacionado a uma questão pedagógica e de ensino, de conhecimento sobre o continente africano. Então vamos descer aqui e agora falar sobre as construções. Aqui sim tem aquele elemento que eu comentei que vai explicar como são as cartas de estruturas. Então, no exemplo da imagem, nós temos um artefato Mapungubwe, que é aquela cidade que eu acabei de mencionar, inclusive. Então, ele mostra aqui num determinado momento da carta
espaço da carta, melhor dizendo. Nós temos o nome da construção, isso não é necessariamente relevante ao jogo em si. Aí nós temos os benefícios que a construção fornece, o tipo de estrutura, lembra se ela é artefato ou se ela é monumento. A região, lembra que a gente falou que a gente utilizou as regiões da ONU para criar esse jogo. Então, nós temos África Ocidental, África Austral, Norte da África, África Oriental. Então, isso vai refletir no local do jogo. Isso tem algum elemento de jogabilidade? Sim, porque algumas cartas vão dar pontuação caso você tenha construído monumentos ou artefatos da África Ocidental ou do Norte da África. Então, é um elemento que, para a carta em si, ele não está valendo nada, mas dependendo das combinações entre as cartas que você tiver, vai te dar algum tipo de pontuação. E tem a pontuação, que é o número 3, no caso desse artefato Mapungubwe feito de ouro. Nós temos também uma informação referente à localização e época, que não necessariamente está relacionada ao jogo em si, mas sim a um elemento mais pedagógico. Os recursos necessários para que essa construção aconteça. No caso aqui, nós temos uma madeira, 2 ouros e 1 cristal. E nós temos também a coloração de indicação de era. Ao redor da carta, aqui não vai dar para ver, eu teria que dar um zoom, mas eu acho que vou perder um pouco do foco aqui, é melhor não dar o zoom. Mas ao redor da carta tem um elemento que auxilia a gente saber a era que a carta está relacionada. Você também pode verificar isso olhando a parte de trás da carta, só para saber que a carta, por exemplo, marrom é da era 1. Então, quando você olha para a carta, não vai dar para observar, mas a bordinha dela está relacionada à cor da parte de trás, para você não ficar precisando virar a carta toda vez que você quer saber a qual era ela pertence. Então, é uma forma de deixar o jogo um pouco mais didático. E são elementos que são interessantes a gente pensar. E a gente só vai conseguir pensar nesses elementos e descobrir esses elementos depois que a gente jogou e testou várias vezes. O manual é a última coisa que você faz. Você não pode deixar, vou escrever o manual e depois eu vejo como que é o jogo. Porque senão, primeiro que vai ser frustrante e o manual ele vai fazer com que você pense em elementos que os jogadores podem ter dúvidas. Um elemento aqui que eu quis colocar nesse manual que eu achei interessante de ter e eu não vejo em todos os manuais de jogos que eu conheço, é como se fosse, aqui ó, algumas perguntas. Então, caso eu compre uma carta de estrutura, devo posicionar em minha linha do tempo? E aí explica esse elemento como que deve ser resolvido. Aqui nós temos uma explicação dos símbolos das cartas, qual o nome do símbolo e o que ele faz dentro do jogo. E eu vou descer aqui para falar sobre as cartas de povos, líder e religião. Então, nós temos aqui um exemplo de líder, a Dirria Al-Qaina, que é uma líder da Argélia lá do século VII. Temos uma ilustração, todas as imagens desse jogo, no caso, foram feitas baseadas em como eu esqueci o nome, em um acervo Creative Commons, que é do Wiki Commons. Então, essa aqui é uma escultura relacionada a nenhuma imagem aqui, ela foi feita aleatoriamente, não. Essa é uma escultura que homenageia a Dirria Al-Qaina. Então, nós temos também, no caso dela, a localização. Vou começar por cima, né? Tem o nome dela, tem a ilustração do líder, tem a localização e algum bônus que ele pode fornecer. Alguns líderes eles fornecem um ponto a mais. Nós temos o símbolo da carta de líder, para você saber que essa é uma carta de líder. E nós temos o benefício da carta de líder. E tem um lembrete aqui de um fator que a carta de líder faz quando a gente posiciona ela. Enfim. Nós temos também as cartas. Vou descer aqui um pouco o manual, a gente não vai ler o manual inteiro. As cartas de povo. Então a carta de povo tem uma explicação dela também. O nome do povo, a ilustração, essas bandeiras. Todas as cartas de povo estão relacionadas a uma bandeira, não quis colocar uma ilustração do povo em si. Então, é uma bandeira que é utilizada para referenciar esse povo, às vezes está relacionado
a uma província ou estado do país que faz parte que esse povo faz parte, ou alguma bandeira étnica realmente relacionada a esse povo de uma forma um pouco mais orgânica do que algo vindo do estado. E aí nós temos o símbolo da carta de povo também, no caso é um desenho de um continente africano pequenininho, e o requisito para pontuação final. Então, no caso do povo Congo, nós recebemos 2 pontos se tivermos 2 cartas da mesma região ao final do jogo. E, de alguma forma, a gente tentou relacionar todos os efeitos das cartas de povo e cartas de religião com o contexto histórico, étnico e cultural desses povos. Vamos dar uma olhada nas cartas de religião. Uma das coisas interessantes que a gente tentou pensar quando colocou as cartas de religião é o fato de que, às vezes, a gente pensa que tem pouquíssimas religiões africanas, porque a gente tem contato, por exemplo, com o candomblé e umbanda aqui no Brasil e parece que fica algo restrito. Mas nós temos diversas outras religiões e aqui nós temos um exemplo no manual da religião Iorubá. Então nós temos o nome da religião, nós temos o local, então África Ocidental, que é a parte verde, e local e símbolo da carta de religião. Aqui nós temos uma ilustração e o benefício da pontuação que essa carta de religião fornece. Isso aqui é interessante porque vai fazer com que o jogador guie um pouco mais suas jogadas de acordo com as cartas de religião e de povo que ele tiver para aumentar as suas pontuações. Então, no caso da religião Iorubá, suas cartas de África Ocidental valem mais 1 ponto. Isso acontece porque a religião Iorubá está muito mais fortemente entranhada nos países da África Ocidental e isso vai direcionar o jogador a que ele queira construir cartas da África Ocidental para ganhar mais pontos. Outro elemento aqui interessante que eu coloquei é o elemento do exemplo. Então, tem um exemplo aqui com um jogador fictício e uma imagem que ajuda a guiar o exemplo. Então, Laura, à direita, relacionando à direita à imagem em si, começa seu turno baixando uma carta de mina com uma pedra e uma argila em sua parte inferior. 1. Por que tem esse 1? Porque aqui, ó, é onde você vai observar e sacar do que exatamente está sendo falado. E uma carta de oásis com um transporte e uma argila em sua parte inferior e 2 trabalhadores em sua superior. Então tá aqui, ó. Então essas cartas aqui combinadas, 1 e 2, eles vão render o recurso que o jogador, no caso uma pedra e uma argila. Ela decide utilizar os 2 trabalhadores da carta de oásis para coletar uma pedra e uma argila para seu estoque de recursos. 3. Depois ela descarta ambas as cartas utilizadas. 4. Então compra 2 cartas para compor sua mão de 7 cartas. 5. Finalizando seu turno, que segue para o jogador à esquerda. Então, é interessante dar esses exemplos com elementos visuais. Eu sempre foco nos elementos visuais, porque são bastante importantes. E aí você vai tentando relacionar, de alguma forma, exemplos para que o jogador perceba como que o jogo vai funcionar. Eu estou dando uma leitura bem rápida aqui, mas depois a gente disponibiliza na tarefa o material para vocês darem uma olhada. Tem outro exemplo envolvendo a jogadora Sofia, que baixa uma carta de rio com madeira e 2 argilas. E aqui também vai seguindo os esquemas dos números. E novamente aquele quiz que a gente colocou. Caso nenhuma carta de líder, povo, religião ou estrutura da linha do tempo geral me interesse, devo comprar uma delas mesmo assim? A linha do tempo geral seria... Nós temos as cartas que fazem parte da preparação dos jogadores. Lembra-se, e a gente tem as cartas que fazem parte de todos os jogadores. Isso aí recebe o nome de linha do tempo geral. E aí tem a explicação sim ou não e vai explicando como que acontece nos casos dos exemplos coletados. E finalmente temos uma explicação envolvendo o fim de era, porque aqui a gente colocou um elemento histórico bastante expressivo para o continente africano, que são as cartas de colonialismo. Então a gente começa na era 1, na era 2, na era 3. A era 1 vai ter cartas que compreende, então a gente tem até uma visão histórica, né?
A Era 1 compreende toda a chamada pré-história, passando pela Antiguidade até o século X. Essa fase é finalizada após cada um dos jogadores ter construído uma estrutura da Era 1. Então, quando cada um dos jogadores, independentemente do número de jogadores, tiver construído uma carta de Era 1, aí acaba a Era 1. E aí tem algumas condições que os jogadores devem preencher, devem seguir, para que a Era 1 acabe de forma efetiva mesmo. Então. Depois a gente tem a Era 2, que compreende o período entre o século 9 e 18. Essa era é finalizada após metade dos jogadores, arredondado para cima, construir ao menos uma estrutura de Era 3. Arredondado para cima, porque no caso, por exemplo, com 3 jogadores, nós teríamos 1,5, quando metade dos jogadores, a gente não tem meio jogador, então arredondado para cima, quando 2 jogadores finalizarem uma estrutura da Era 2, ela acaba. E finalmente temos a Era 3, que compreende o século 19, 20 e 21 e define o final do jogo. É finalizada após metade dos jogadores, arredondado nesse caso para baixo, construir uma estrutura de cada uma das eras e somar ao menos 10 pontos. Após as condições para o fim de uma era serem efetivadas, os jogadores devem ativar a carta de colonialismo. As cartas de colonialismo, então, elas vão tirar alguns recursos trabalhadores ou vão prejudicar os jogadores de alguma forma, assim como o colonialismo prejudicou o continente africano em toda a sua história. No exemplo aqui nós temos a colonização fenícia, que são povos que vieram no continente asiático, e aí no continente asiático ou europeu? Me fugiu agora na cabeça aqui, mas enfim, os fenícios eles chegaram principalmente no norte da África e aí eles vão causar alguns problemas aos jogadores. Tem a data que eles foram responsáveis por essa colonização e aqui os malefícios. Então, escolher no caso dos fenícios, a gente procura aqui o símbolo aqui. Escolher e descartar recursos no valor designado. No caso dos fenícios, descartar 2 recursos. Aqui, escolher e descartar uma carta da mão. E olha só, no caso de alguns tipos de colonialismo, eles não foram em essência tão, digamos, tão dominadores quanto outros mais recentes. Então, no caso dos fenícios, você ainda acaba adquirindo uma peça de ouro depois de cumprir os requisitos. Por quê? Porque os fenícios eles tiveram uma relação um pouco menos invasiva com relação aos povos africanos. Diferente, por exemplo, da colonização que veio da Conferência de Berlim lá no século XIX, que envolveu a dominação total do continente africano. Aí temos mais alguns elementos aqui de explicação, o resumo e a explicação do fim do jogo e uma explicação com exemplo da pontuação final, aqui com algumas imagens e ilustrações mostrando como que o jogador ia ficar. E nesse caso, como é um jogo de alguma forma educativo, ele tem as considerações finais com uma questão um pouco mais técnica, falando a África é um continente com um passado riquíssimo e que pelo seu enorme tamanho possui grande variedade de povos, religiões, costumes e culturas. Esse jogo apenas arranhou a superfície de sua grandiosidade, no entanto, buscou-se elencar diferentes artefatos e monumentos de diferentes regiões do continente, tendo em vista a possibilidade de se apresentar diferentes expressões culturais, de modo a ampliar o olhar dos jogadores para tal realidade. Então, tem uma explicação geral envolvendo a importância. Aqui tem algumas coisas que o Word considerou errado, mas aí é porque são nomes africanos que não fazem parte da língua portuguesa. Então, aqui tem alguns elementos voltados a algumas personalidades, alguns povos que são importantes, como o rei Ndebele, Susan do Gua, nós temos também o Império Kanem, nós temos Kayamagan, o rei Sonic, então vários outros elementos aí para enriquecer a experiência do jogador, tanto na prática do jogo quanto na realidade. E aqui nós temos um QR Code para quem se interessou pelo jogo, aí você pode baixar os arquivos, imprimir e jogar. E aí também nós temos uma eletiva voltada à história da África. E falando nisso, nós temos um acervo de aulas antirracistas que vocês podem acessar e aí entrar em contato com diversos conteúdos voltados ao elemento fundamental da educação antirracista. Nós vamos ficando por aqui, agradecer ao Marco que
transformou nossa voz, traduziu nossa voz para as Libras. E agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Nos vemos na próxima aula. Até lá!